eu vou só dar algumas indicações pequeninas e depois passaria a pasta, então, à Susana para a moderação. Está bem, Susana? Ontem já falámos um bocadinho, portanto, já sabe mais ou menos qual é a linha da ação da tarde, não é? Mas, pronto, algumas indicações que eu gostaria de dar é que, como sabem, isto tem acontecido, estes webinars estão integrados num ciclo de conferências, em que nós pretendemos debater desafios e oportunidades no setor agrário. A primeiro grande momento aconteceu em dezembro com as comemorações do Ano Internacional da Fitossanidade, portanto fizemos 4 tardes muito direcionadas para a fitossanidade em ecossistemas agrários e florestais, e este segundo momento tem a ver com a agricultura inteligente, portanto as tecnologias muito ligadas ao setor agrário, e este terceiro webinar que estamos hoje aqui, para a semana vai haver o 4º e último webinar deste momento da agricultura inteligente, e hoje dedicamos então às tecnologias aplicadas aos sistemas florestais. E, portanto, agradecer a vossa presença, o terem aceito o nosso convite para estarem aqui, para poderem conversar connosco sobre aquilo que fazem, os trabalhos que têm em curso. Portanto, agradecer à Susana Carneiro o ter aceito moderar este painel de oradores, e, portanto, muito obrigada à Susana do Centro Pinos e à Margarida e aos nossos colegas, o Xavier, Maria João e a Juliana. Eu com a Juliana tenho uma ligação próxima porque trabalhamos em projetos e, portanto, reunimos algumas vezes, não é? Num âmbito que não é propriamente florestal, mas na vinha, e, portanto, temos tido alguma ligação mais a miúdo. Portanto, agradecer a todos os participantes, a quem se ligou e possivelmente ainda se vão ligar para nos ouvir, e dávamos assim início, está bem, à tarde de hoje, e eu passaria depois como anfitrião o professor José Aranha, ficará a liderar a sessão, está bem? Aranha, ok, certo, obrigado. As considerações finais e o resumo, porque eu daqui a nada já tenho outra reunião e, portanto, vou ter que sair. Isto é em contínuo. Tu já estás numa e eu vou entrar. Portanto, eu passaria então agora a palavra. Não sei se queres dizer alguma coisa, Aranha. Agradecer o desafio que nos lançaram de falar em tecnologia em ambiente florestal, porque estamos agora a falar muito na digitalização da agricultura, mas a floresta também passa pelo mesmo processo de digitalização. Claro. E se formos ver, a tecnologia começou mais depressa na floresta que propriamente na agricultura, mas a agricultura tem sempre mais visibilidade que a floresta, e portanto foi um desafio que me pareceu muito pertinente e muito óbvio. Agradecer às colegas e ao colega que vão fazer as apresentações e à Susana, que também é colega, por ter aceito moderar, e claro, à Paula, nossa pró-reitora, por abrir a sessão e nos dar este espaço, e desejar bom trabalho, e vamos a isso. Muito obrigada. É mesmo isso, é desejar bom trabalho e de certeza que vai ser uma tarde que nos vai enriquecer a todos. Portanto, eu passaria então a palavra agora à engenheira Susana Carneiro. Sim? A mim, não é? Sim. É que eu por acaso estava com dificuldade em ouvir bem a Paula. Se tiverem dificuldade em ouvir-me bem, por favor, avisem. Eu gostava de começar por agradecer à UTAD por me ter feito este convite. Para os que não sabem, eu licenciei-me em Engenharia Florestal na UTAD, assim como todos os participantes e organizadores deste evento, e basicamente eu dou sempre como muito bem-vindo qualquer pretexto para revisitar a UTAD e para estar com colegas da UTAD, porque realmente a UTAD marca todos os que passam lá pela positiva. Depois, o tema deste webinar também não podia ser mais pertinente, por um lado porque a informação de base para o setor florestal e para a gestão das áreas florestais
é um dos fatores que é mais consensualmente reconhecido como sendo um aspecto a melhorar e fundamental para o setor florestal. E, por outro lado, como disse o professor Aranha, o setor florestal sempre esteve à frente e na vanguarda na aplicação das tecnologias mais inovadoras, mas isso nem sempre é conhecido. E o programa que vamos ter aqui hoje é um programa top, porque nós vamos ter aqui a apresentação de casos aplicados a nível nacional, que estão ao nível do que de melhor é feito no mundo neste momento. E realmente é um grande orgulho ter colegas meus que estão a fazer este trabalho, e é com grande interesse que eu estou aqui presente, apesar de, devo reconhecer, esta área das tecnologias nunca foi das áreas que eu tive mais afinidade durante o curso e no desempenho da minha atividade profissional. Nunca foi uma área que eu desenvolvi, portanto, ao contrário dos outros participantes e dos nossos oradores, eu não sou uma especialista em tecnologias, por isso, também precisamente por isso, agradeço muito esta oportunidade para me atualizar e aprender mais sobre esta área. Eu vou passar então a apresentar o programa para hoje e também referir as regras da sessão, ou melhor, as boas práticas, porque regras nunca é assim algo muito simpático. Portanto, agradecemos que os participantes mantenham as câmaras e os microfones desligados. No entanto, isso não quer dizer que não seja muito bem-vinda a vossa participação. Nós vamos ter no final um período de debate, mas podem desde já utilizar a funcionalidade de bate-papo para irem enviando os vossos comentários e sugestões. Podem enviar comentários à vontade, no entanto, à partida, para o debate, o que será mais importante serão questões específicas, de preferência dirigidas a um dos oradores. Eu vou então agora apresentar o programa das festas para esta tarde, que é muito interessante. Nós vamos ter 3 intervenções, cada uma delas com uma intervenção com a duração prevista de 20 minutos. Primeiro vamos ter uma apresentação sobre a tecnologia aplicada, a tecnologia digital em ações de inventário florestal, que vai ser a engenheira Margarida Silva do Raiz que vai fazer. Depois vamos ter uma segunda apresentação com o tema identificação de bosquetes de diferentes espécies florestais, através do processamento de fotografias aéreas locais captadas com recurso a um drone, que vai ser feita pela engenheira Maria João Fonseca e pelo engenheiro Rui Xavier. E depois, por último, mas não em último, vamos ter uma apresentação intitulada Modelação de Fotografias Aéreas captadas por drone aplicadas à análise de povoamentos florestais, que vai ser feita pela engenheira Juliana Salvação da Aguiar Floresta. Eu vou então passar a introduzir a primeira intervenção, que vai ser feita pela engenheira Margarida Silva, que além de ser engenheira florestal pela UTAD, descobriu é mestre em ramo matemática empresarial, muito interessante, e é atualmente doutoranda em desenvolvimento sustentável da floresta, um programa de doutoramento da UTAD e da Universidade de Coimbra. A Margarida é gestora do projeto de investigação e desenvolvimento do Raiz, e eu creio que já assistia a parte deste projeto num seminário, na altura em que havia seminários presenciais no Raiz, no contexto da ANI, que foi um showcase do que melhor se fazia em investigação em Portugal, e portanto eu já sei que vai ser muito interessante o que a Margarida nos vai apresentar, e eu vou-lhe passar a palavra. Obrigada pelas palavras. Antes de mais, obrigada em meu nome próprio e como ex-aluna da UTAD e pelo Raiz, pelo convite que nos foi interessado. Eu posso então partilhar minha apresentação? Sim, já estamos a ver, Margarida. Está em full ecrã? Sim, sim.
Ok, pronto, eu acho que não tenho muito a falar sobre o RAIZ, acho que toda a gente conhece o RAIZ como Instituto de Investigação da Floresta e Papel, baseada na floresta, nas plantações de eucalipto. Portanto, tem toda a investigação integrada desde dos genes, a bioquímica, de melhoramento genético, toda a parte de silvicultura, de proteção de solos, hidrológica, fitossolológica, e depois entramos na parte industrial toda de pasta de papel e outros produtos de biorefinaria, entre outros. Portanto, o tema é a tecnologia digital em inventário florestal. Eu tratarei aqui o inventário florestal de uma forma muito mais abrangente, tendo em conta os desafios que hoje esperam. Se o inventário florestal antigamente se focava mais na avaliação da madeira, que era o recurso fundamental, hoje, devido àquilo que é exigido ao planeamento e à gestão florestal, os inventários têm que ser muito mais abrangentes. Ora, os objetivos que me propus transmitir nesta apresentação é enquadrar o tema no âmbito dos requisitos e disponibilidade de informação para o planeamento e gestão de recursos naturais, em que os recursos florestais estão também incluídos, caracterizar as tecnologias de detecção remota e transferência de conhecimento com potencial para o suporte ao planeamento e gestão dos recursos, e caracterizar as lacunas de informação e oportunidades da detecção remota e de ferramentas de transferência de conhecimento. Portanto, está dividido em 3 partes: uma introdução, um contexto, as tecnologias propriamente ditas, de detecção remota, mas também as de partilha de informação e finalmente, as lacunas de informação. No ciclo civicultural, no fluxo civicultural, há 3 momentos críticos em que a disponibilidade de informação faz toda a diferença. Eu divido em fase de caracterização, numa fase de monitorização e numa fase de colheita ou pós-colheita. Portanto, numa fase de caracterização nós temos territórios e territórios com características intrínsecas particulares. Portanto, nós temos uma topografia e um declive, uma exposição, nós temos características macro e microclimáticas, temos tipologias de solos, e a caracterização prévia a qualquer tipo de decisão dessa informação e a delimitação ou estratificação ou zonagem das áreas é fundamental para que, por outro lado, temos várias espécies, vários materiais genéticos e saber qual é que devemos alocar a cada uma destas zonas de uma forma coerente e respeitando os valores que estão em causa. A partir do momento em que temos esta estratificação definida, em que diversas espécies podem estar consociadas numa mesma área, entramos na fase de monitorização, porque desde o momento em que decidimos plantar uma determinada espécie, aqui neste caso tem o eucalipto, mas pode ser o pinho, pode ser outra espécie qualquer, muitos eventos podem ocorrer. Por exemplo, no eucalipto os ciclos vão desde 8 a 15 anos e durante esse período há que garantir que o investimento feito tem o devido retorno e temos um povoamento gerido de uma forma sustentável e que haja madeira para abastecer as fábricas. Eventos que podem ocorrer são, por exemplo, ataques de pragas e doenças ou ocorrência de incêndios que muitas vezes não danificam de todo os povoamentos e que é necessário avaliar e atuar, ter informação que nos permite atuar rápido para diminuir ao mínimo os danos que possam causar. Finalmente, a madeira segue para as fábricas e é valorizada em muitos produtos. No caso do eucalipto, produtos como a pasta, o papel tissue, no caso, por exemplo, do pinheiro, os aglomerados de madeira, a construção de casas, também a resina, mas
visão mais abrangente do território e dos espaços e da aptidão de cada um, este ciclo pode ser adaptado a qualquer outro tipo de aproveitamento de recurso natural. Por exemplo, neste momento está a ser redescoberto um arbusto que era muito utilizado no passado para a produção de aguardente medronho, como o arbuto zonedo, mas que hoje temos plantações que que é possível colocar no mercado valores de muito valor acrescentado. Para além destes, já há pão feito com base neste fruto, e também outros produtos como chocolates e sabão, por exemplo. Mas há outros produtos que consociados no território, como a existência de espécies arbustivas com valor económico para a área farmacêutica, e temos, como sempre, também a fileira da cortiça, a do pinho. Portanto, independentemente daquilo que estamos a querer valorizar em termos de recurso natural, a existência de informação, de caracterização base e monitorização contínua é um fator crítico. Do ponto de vista geral de processo de planeamento de gestão de recursos naturais, há também dois momentos críticos que estão relacionados com a aquisição de dados. Por um lado, precisamos de caracterizar a situação atual da floresta ou dos recursos naturais do território no momento inicial em que iniciamos a definição de planos. Por outro lado, a partir do momento em que definimos os planos, temos que fazer uma monitorização contínua do que se está a passar, se os planos estão efetivamente a cumprir os requisitos que foram estabelecidos, e também porque novos desafios económicos, ambientais e sociais podem ocorrer e nós precisamos de adaptar-nos o mais precocemente possível a problemas que podem ocorrer. Neste processo, a partir do momento em que tenhamos dados e sabendo que temos múltiplos objetivos e muitos decisores e partes interessadas, é necessário que com essa informação gerar consensos, gerar alternativas de gestão, prever as suas consequências, produzir programas eficientes para a área florestal, escolher melhor de acordo com um consenso gerado entre os vários decisores e partes interessadas, e implementar os melhores planos. Este quadro é um bocadinho complexo, mas pretende dividir os requisitos de informação em três grupos importantes. Inventário de recursos naturais, o estado e qualidade do que é que existe. O outro, avaliar os riscos e, finalmente, avaliar o valor dos recursos naturais. Por outro lado, também dividimos em básico, intermédio e avançado. No nível básico, incluímos toda a informação que, estando ou não estando disponível, estando ou não estando no melhor formato, estando ou não hoje a dar resposta àquilo que o planeamento e a gestão florestal necessitam, são dados críticos, são dados fundamentais. No grupo avançado são situações que necessitam de mais investigação e desenvolvimento, e na situação intermédia está entre aquilo que é muito básico, não é? Mas também ainda carece de alguma evolução do ponto de vista científico. Portanto, aqui só relembrar que nós precisamos conhecer os solos e conhecê-los nas suas características físicas e químicas. Precisamos ter informação sobre a topografia, a implantação do terreno, as estradas, precisamos ter informação climática e precisamos ter a informação sobre a vegetação, sobre o uso do solo de uma forma eficiente para podermos fazer a estratificação. Por outro lado, a inventariação tem que ser não só no aspecto das árvores ou daquilo que à partida tem um valor económico já hoje definido, mas também uma avaliação tendo em vista a biodiversidade existente, as características do solo,
Portanto, este é um exemplo espanhol, mas acho que evidencia muito bem. As parcelas são parcelas permanentes com 2.000 metros quadrados e circunscritas a cada uma dessas parcelas vão sendo recolhidas informações que são muito, muito valiosas para mais tarde, quando falar nas tecnologias de informação, poder utilizá-las para calibrar e validar modelos de detecção remota. Um dos requisitos de informação também muito relevante em Portugal, seja no pinheiro com o mato, seja no eucalipto com outros agentes, é necessário monitorizar as pragas e doenças. Uma detecção atempada e precoce permite-nos atuar rápido e eficazmente, prevenindo perdas futuras. Por exemplo, neste caso, foi a seguir à seca de 2017. Em 2018, quando acordámos, tínhamos situações deste tipo quase irrecuperáveis, não é? O que nós precisamos é ferramentas que permitam detectar uma árvore, a primeira árvore morta, a primeira árvore afetada e dar ferramentas ao gestor florestal para que ele possa atuar rapidamente para evitar as perdas mais graves, que põem muitas vezes em causa a própria manutenção do povoamento. Do ponto de vista da valoração, noto aqui a conservação, destaco aqui a conservação da biodiversidade. Há na literatura cada vez mais informação sobre o aproveitamento de espécies autóctones portuguesas valorizadas em aplicações da indústria alimentar, farmacêutica, fitoquímica, biocombustíveis, por exemplo, a Cistus ladanifer, a Lavandula stoecas e o já falado Arbutus unedo, que agora com grande valorização económica. Em termos de fontes de informação, o que temos atualmente é um layer de uso do solo que é atualizado a cada 3 anos. A última atualização é de 2018 e que tem uma resolução de 1 hectare, é um produto interessante, mas precisa de uma maior atualização, mas penso que isso está considerado. Depois temos um inventário florestal nacional, cujo ano de referência é 2015 e que foi publicado em 2019, pelo menos a parte biométrica. Tem também, nós aqui nesta imagem, no fundo, podemos ver a COS 2018, né, em que a verde escuro estamos a ver os pinhais, a verde claro estamos a ver os eucaliptais, estamos aqui a ver a vermelhas as áreas urbanas e à volta áreas agrícolas ou semi... ou algumas mistas de agricultura com pomares e por aí fora. Depois temos um outro produto que sai do inventário florestal a cada ciclo de 10 anos, em que se faz uma amostragem sistemática do território todo, com 500 em 500 metros. Também se faz uma fotointerpretação e acaba-se por ter uma classificação do uso do solo com uma resolução de 25 hectares. Portanto, há aqui uma redundância de informação que tal eventualmente poderia ser não necessária. As parcelas depois, para caracterização dos recursos, em particular da florestal, são parcelas de 500 metros quadrados, avaliadas a cada 2 quilómetros, e os matos de 4 em 4 quilómetros. Outras variáveis relevantes, infelizmente, não estão disponíveis. Há um relatório que as descreve. Atualmente já existe uma plataforma, mas que nem sequer é possível descarregar os dados. Portanto, há aqui uma grande oportunidade de, por exemplo, seguindo o modelo espanhol, em que a palavra-chave é a estratificação. Portanto, existem plataformas que têm informação disponível, muitas delas já baseadas em classificação de satélite, como é a nossa carta da DGT, que também já usa muita imagem de satélite, mas para além de toda esta informação é integrada depois a Rede Natura, os proprietários, a parte administrativa, e toda esta informação é anexada ou conjugada com modelos digitais de terreno. Ora, isto permite-nos fazer uma estratificação do território
do ponto de vista do modelo digital de terreno, da ocupação, eventualmente a classificação de solos também é muito importante e a parte climática, e depois lançar parcelas permanentes, podendo reduzir o número, mas que elas sejam muito mais representativas do ponto de vista da amostragem, da diversidade que temos, das zonas homogéneas que temos. Outras fontes de informação, temos informação climática, mas muito poucas parcelas, muito sintetizada, muita dificuldade em fazer download. Novamente temos aqui 2 tipos de serviços, um do IPMAN e outro do Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que eventualmente poderia ser de alguma forma conjugada. E do ponto de vista de solos, também não temos uma cobertura integral do país de uma forma homogénea, isto é, temos cartografia, por um lado, a 1 para 25 mil, depois temos regiões com cartografia a 1 para 100 mil, outras ainda só com cartografia à escala 1 para 1 milhão, embora este mapa já inclua aqui estas cartas todas, julgo que elas ainda estão em validação, porque há pouco tempo ainda não havia informação aqui, a não ser à escala 1 para 1 milhão, na região centro. Sei que está a decorrer um projeto da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural para que haja uma uniformização de toda esta cartografia, de forma a termos em Portugal, pelo menos, a partir de uma carta do país todo à escala 1 para 500 mil, que depois vá sendo progressivamente melhorada. Passando então às tecnologias de informação, eu já me perdi no tempo, mas eu vou acelerar um bocadinho. Portanto, tudo isto se baseia nas características da planta e essencialmente na reflectância da folha das plantas à luz solar, ou quando o sensor é um sensor ativo, a reflectância do laser ou do radar. Ora, se tivermos povoamentos com problemas de desfolho ou de descoloração, pode estar relacionado com uma praga, podemos ter plantas saudáveis, podemos ter descolorações que se devem a uma seca, ou podemos ter descolorações que se devem à malnutrição do solo, ou simplesmente ao momento de desenvolvimento anual da planta, à sua senescência e à mobilização de nutrientes na planta. Portanto, quando observamos uma imagem de satélite, precisamos de ter muita informação no campo para distinguir o que é que realmente estamos a avaliar. De um modo convencional ou mais tradicional, a informação que obtínhamos dos satélites é a cobertura do solo, as temperaturas, os índices de vegetação e os modelos de terreno, e com uma transformação pode gerar um conjunto de variáveis interessantes que geram um conjunto de serviços, neste caso eram serviços de ecossistema. No entanto, atualmente os sensores permitem avaliar características específicas da planta, ao nível da fisiologia, da clorofila, de carotenoides, que caracterizam muito melhor estas situações em que cada árvore está em determinado momento do seu desenvolvimento. A tecnologia de eleição, na minha opinião, para a floresta é a tecnologia LIDAR, porque reflete a estrutura tridimensional da floresta. Portanto, ela penetra a vegetação, podendo obter modelos digitais de terreno, nesta situação, por exemplo, até a implantação do terreno em terraços, as estradas, portanto, muito bem delineadas as linhas de água. Portanto, isto era uma nuvem de pontos que foi obtida numa das nossas propriedades e com a qual nós depois extraímos a altura dos povoamentos. Portanto, estas partes que estão aqui a amarelo eram povoamentos que eram plantações novas ou que tinham ido a corte, e a verde eram povoamentos que tinham mais de 5 anos e que nós depois fizemos o inventário e também fizemos inventário de campo para depois validar as parcelas. E obtivemos, como é óbvio, um grau de concordância para a altura, porque a altura é obtida através da diferença entre o modelo digital de terreno e o modelo digital de copas, e obtém-se
resoluções fantásticas a alturas das árvores com precisão muito, muito interessante. O volume, neste caso, tínhamos muitos materiais genéticos e, portanto, o modelo não se ajusta a povoamentos seminais e clonais, ao mesmo tempo nós vamos ter que corrigir de alguma forma esse. De destacar que casos de estudo em Portugal já se desenvolvem desde 2003, o primeiro estudo foi numa área de 60 km². Depois houve um trabalho de Gonçalves Seco que foi desenvolvido na Galiza, mas com áreas idênticas a Portugal, de pinheiro e de eucalipto. O segundo estudo foi da Universidade de Coimbra, de Ferraz e António Ferraz e do professor Gil Gonçalves, em que aqui este estudo incidiu sobre uma área muito complexa em Águeda, em áreas geridas, não geridas, e muito difícil a extração das variáveis biométricas, mas foi muito interessante do ponto de vista de definir estratos e do ponto de vista da biomassa e da carga de biomassa e da continuidade dos povoamentos, é muito interessante na questão da prevenção de incêndios. Também nas nossas, com dados que nós recolhemos em algumas das nossas propriedades, o Juan Guerra, o Guerra Hernández desenvolveu 2 estudos em que extraiu as variáveis biométricas, também com valores muito idênticos àquilo que nós fizemos. Por outro lado, há as tecnologias ópticas, que dependem da refletância solar. Aqui o problema era monitorizar as pragas e doenças que tínhamos em povoamentos de eucalipto, como eu referi antes, que após uma seca muito grande, em que o que nós queríamos era utilizar os dados do Sentinel, porque são dados gratuitos, mas têm uma resolução de 10 metros, não é? Mas nessa situação nós detectamos quando já temos situações graves, mais do que uma árvore afetada. E depois pegámos noutras resoluções, com o Spot com resolução de 1.5, com o Pleiades com resolução de 0.5, e a conclusão e também fizemos recolha com drones com uma resolução de 4 centímetros, neste caso foi 18 centímetros, em que é claro que com esta resolução nós conseguimos detectar árvores completamente mortas, árvores completamente saudáveis e árvores com um certo declínio. É claro que o que nós pretendemos agora, no futuro, é recolher muitos dados deste género, né? E de forma, porque recolher estes dados é muito mais dispendioso, porque conseguimos por dia recolher 20, 30 hectares, o que implica muitas deslocações e não é possível estarmos a monitorizar a área toda gerida, por exemplo, 30.000 hectares que temos de monitorizar, por exemplo, só para um tipo de praga. Então o que nós queremos é usar estes produtos, não é? Então a nossa ideia é que, eventualmente, recolhendo, mudando as metodologias, em vez de usar métodos convencionais de recolha, de ir ao campo, um especialista que sabe identificar qual é a doença, fazermos muitas recolhas com drones, fazer uma caracterização local muito precisa, né? Para obtermos respostas espectrais que depois possamos traduzir quando usamos estes produtos de detecção remota com menos resolução. Portanto, drones conjugados com imagens de satélite, baseado nas características multiespectrais das plantas, algoritmos de inteligência artificial, podem ajudar em muito o gestor florestal em tomar decisões no momento certo. Eu acho que esta imagem, e para concluir, reflete muito bem os desafios futuros. O que o gestor florestal, ou o investigador, ou a pessoa responsável por fazer a recolha de dados de campo, o que ele faz é falo em determinados momentos, por amostragem, em determinadas, mesmo que sejam os momentos que ele considera ser os mais interessantes, e faz a caracterização de toda a estrutura, desde das copas até ao subbosque. Por outro lado,
As tecnologias LIDAR penetram completamente a vegetação, as tecnologias ópticas dão-nos a informação ao nível superior das copas, mas a informação resultante é a resposta espectral, a informação é ao nível do pixel. Portanto, aqui dentro temos uma combinação de situações que, como falei antes, é difícil de obter uma informação sobre a variabilidade, que tipo de espécie é que existe, qual é a sua estrutura e mesmo questões fenológicas e fisiológicas da planta. Portanto, a tendência em termos de investigação é aproximarmos não o que os algoritmos detectem, não, ou informem não do ponto de vista de pixels, mas em termos de objetos, isto é, que possamos detectar, haver uma evolução para detectar árvores individuais dentro dos povoamentos. E por outro lado, nós temos que pensar em novas metodologias que permitam recolher muitos e cada vez mais precisos dados de campo, porque sem dados de campo rigorosos e recolhidos no momento certo, nunca vamos ter uma calibração adequada de dados vindos da detecção remota. Portanto, por exemplo, nós temos hoje satélites ópticos que nos permitem captar e registar informação sobre clorofila, conteúdo em água, nitrogênio, entre outros, né? Temos sensores que permitem captar a estrutura, o canopy cover, a altura, entre outros, a biomassa, a área basal e também as questões da variabilidade ao longo do tempo, né? Mas na verdade temos que aproximar estes dois campos. Por um lado, a detecção remota tem que evoluir os seus algoritmos do pixel para a detecção de objetos e, por outro lado, a informação de campo tem que ser muito mais informativa, colaborativa e a pensar na validação destas tecnologias de detecção remota. Muito aí, relativamente também a tecnologias que penetram e, neste caso, que são completamente independentes da atmosfera, é o radar, e que ainda não foi estudado em Portugal, e existe o Sentinel-1, que é radar, e que tem um enorme potencial também para caracterizar a estrutura vertical e daí estimar as questões da biomassa que são tão relevantes porque podemos ter riscos de incêndio associados a este modelo. E depois, para terminar, não existe, não podemos ter apenas informação. A informação tem que ser partilhada. Se a informação não for partilhada, não serve para nada. Portanto, nós temos que ter plataformas que concentrem toda esta informação, que os dados sejam validados, integrados, dados de campo, dados de satélite, que o gestor possa levar essa informação para o campo, possa integrar e ir registando informação que só é possível detectar no campo para aumentar as bases de dados. E, por outro, esta integração permite integrar conhecimento, melhoria contínua, melhor informação disponível para o decisor. Portanto, dou o exemplo aqui do e-Globus, que permite um proprietário registra a sua propriedade e por trás tem um conjunto de informação que lhe permite dar a informação de como deve gerir a sua área. E por outro lado existem outras plataformas onde nós participamos, por exemplo, My Sustainable Forest, que hoje um utilizador pode registar-se e solicitar um layer de uso do solo, entre outros, que podem ser integrados também no processo de gestão florestal. E as conclusões: o planeamento e gestão de recursos florestais é um processo muito complexo, multitemporal, múltiplos objetivos, com múltiplos intervenientes, e é preciso uma boa caracterização de duas fases em termos de dados: referencial, histórico e a monitorização contínua. As fontes de informação caracterizam-se em Portugal por serem dispersas, serem
pouco precisas, rapidamente desatualizadas, frequentemente pagas, por exemplo, a falar num tipo de solos e climática, e desajustadas das reais necessidades de informação, atendendo aos desafios emergentes, né? Como a proteção da biodiversidade e as alterações climáticas. Em termos de oportunidades, passam por repensar as metodologias de recolha de dados, tendo em conta o potencial das novas tecnologias de detecção remota. São necessários mais dados confiáveis, recolhidos de forma a poderem ser usados na calibração e validação de algoritmos de inteligência artificial e detecção remota, destacando-se as tecnologias laser, radar, multiespectrais e hiperespectrais e a sua fusão para uma caracterização melhor das plantas, atendendo à diversidade do seu estado fisiológico. Informação não tem qualquer utilidade se não for partilhada, portanto, a concentração, a integração dessa informação em plataformas que de livre acesso e que toda a gente possa utilizar é bastante benéfico, bibliografia, e deixo conhecer para melhor planear e gerir e proteger. Obrigada pela vossa atenção e peço desculpa se ultrapassei o tempo. Susana. Eu a pensar que já tinha desativado o microfone. Peço desculpa. A Margarida ultrapassou ligeiramente o tempo, mas eu não a interrompi porque realmente ela fez uma apresentação muito clara e fez um enquadramento ao assunto que creio que foi importante até como primeira intervenção. Para os que se juntaram a nós, entretanto, o debate vai ocorrer no final das 3 intervenções previstas, por isso ainda vamos ter mais 2. No início não foi referido pela organização se as apresentações vão ser disponibilizadas aos participantes, mas eu apelo que assim seja e eu como participante também na dupla qualidade acho que isso é muito importante, por isso convido os participantes a colocarem questões dirigidas à engenheira Margarida na funcionalidade de bate-papo e eu vou, entretanto, começar a introduzir a segunda apresentação que nos vai falar. Só um segundo, relativamente à questão da disponibilização das apresentações. Isso. Nós solicitámos no início a autorização para a gravação, portanto, a tarde está a ser gravada e ainda esta semana é colocada nas redes sociais da UTAD, ok? Portanto, estarão disponíveis as apresentações no YouTube e no Facebook da UTAD ainda esta semana, está bem? Ok, muito obrigada pelo esclarecimento, porque da minha experiência essa iria ser certamente uma dúvida que os participantes iriam colocar. Portanto, eu vou começar a introduzir a segunda apresentação deste webinar, que vai ser uma aplicação à gestão florestal de imagens aéreas captadas por drone. Os meus colegas que vão fazer a apresentação vai ser a engenheira Maria João Fonseca e o engenheiro Rui Xavier, ambos engenheiros florestais pela UTAD, e que atualmente frequentam o mestrado SIG de Ciências Agronómicas e Florestais da UTAD. Portanto, os meus parabéns a estes meus colegas por terem a organização e a capacidade, a força de vontade para regressarem aos estudos. A Maria João Fonseca tem aqui uma ambição que eu acho muito interessante, que é de criar uma app que permita aos funcionários de uma empresa ou a um gestor florestal registar o início e o fim de uma atividade no campo validado um ponto. Isto realmente de gerir os povoamentos florestais pelo telemóvel é algo que vai acontecer no futuro da nossa atividade. E o engenheiro Rui Xavier, que além de ser um especialista reconhecido em SIG e detecção remota, é também diretor técnico da URSE, que é sem dúvida uma das OPFs de referência no nosso país. E eu não sei como é que vocês os dois se organizaram. Vou passar a palavra primeiro à Maria João ou ao Rui Xavier. Ora, é assim, nós combinamos os dois, claro que agora não há este convívio pessoal, não é, para poder estar a implicar com o Rui, mas combinamos os dois que ele apresentaria
porque eu sou muito trapalhona nestas coisas, às vezes, e antes que a minha net também falha, ou tenho a desculpa de dizer que falhou, não é? E também falo demais de vez em quando. O Rui fica com a apresentação e eu aqui armada em mandona vou-lhe dizendo muda. Pode ser, Rui? Trabalho do grupo, muito bem. É, Passo-vos a palavra então. Obrigada. Antes de mais agradeço o convite da UTAD e da professora doutora Paula Seixas Oliveira e o professor doutor José Aranha por serem lembrado de nós para falarmos acerca de um trabalho que nós fizemos numa disciplina do mestrado. Esta disciplina tinha por base a classificação da atualização do parcelário da UTAD, da Quinta dos Prados, obtendo e caracterizando as manchas florestais que nela são identificadas. Este parcelário foi-nos cedido pelo professor Fernando Santos na disciplina que nós tínhamos de SIG de precisão em atividades agrícolas e florestais. Rui, clica aí, Rui, se faz favor. Rui? Desculpa, eu também. Portanto, iniciamos por fazer a marcação das áreas delimitadas, delimitamos as áreas, não é? E fizemos o estudo delas e calculamos as suas dimensões. Aqui demarcamos as áreas através do Google Earth, as áreas que nos tinham sido cedidas pelo professor, e estas parcelas que obtivemos depois foram importadas para QGIS. Para obtermos os dados estatísticos, aqui fizemos, este quadro demonstra o cálculo que nós temos em termos da área perímetro, com a identificação do parcelário e do artigo matricial das diferentes propriedades. E depois, para obtermos os dados estatísticos relativos à vegetação presente, fizemos uma classificação das espécies presentes no campus da UTAD. Como na altura foi o início da pandemia, não nos podíamos deslocar ao terreno para verificar em loco que espécies é que tínhamos lá. Nós baseámos-nos no conhecimento que já tínhamos, porque eu e o Rui, como estudamos em engenharia florestal, já sabíamos, já conhecíamos, temos uma visão do campus da UTAD, e algumas espécies nós já sabíamos do local onde elas estavam e reconhecíamos pela fotografia. Outra utilizamos também para identificar as espécies a ferramenta do Google Street View, mas esta ferramenta ficou-nos limitada só à visualização perto das estradas, não é? Sinalizadas. O meio era-nos impossível reconhecer muitas das vezes as árvores que lá se encontravam, e utilizamos também imagens de satélite de diferentes anos e meses para analisar o comportamento das árvores, né, nas diferentes estações do ano e o próprio crescimento das copas, e também nos foi cedido um ortomosaico composto por imagens de drone desta área que estivemos a estudar, cedido pelo professor Martinho. Ora, senhor Rui, dá aí um toquecito. Depois, com algumas zonas, que são estas que eu estou a dizer, no centro das parcelas, foi difícil reconhecer o tipo de vegetação é que tínhamos lá, porque devido ao aglomerado delas, e muitas das zonas nós não reconhecemos, ainda já não conhecíamos, não é? E o que eu estava a dizer, as próprias imagens do Google Street View tornou-se difícil reconhecer que tipo de planta é que lá estava, e mesmo com nem com o ortomosaico conseguimos perceber. Nós fizemos esta classificação com base
na informação RGB e em índices de vegetação. Assim, identificando as principais espécies, obtivemos estas imagens precisamente através da RGB e da aplicação dos índices de vegetação, neste caso RGBVI. Depois utilizamos estes índices de vegetação, aqui estão as fórmulas e como é calculado o valor da refletância. Escolhemos estes índices por serem os mais utilizados habitualmente, com o recurso dos sensores RGB e nas diferenças de cálculo que eles têm nas diferentes bandas. Tem o índice X-GRIM, o Green-Blue Vegetation Index, o Green-Red Vegetation Index, o Red-Green-Blue Vegetation Index. O intuito desta seleção consistiu precisamente no estudo do comportamento das diferentes espécies em relação aos diferentes índices de vegetação, com utilização de algumas bandas e com descartando outras das bandas. Pronto. Aqui, seguidamente, depois disto, nós criamos shapefiles com polígonos no centro das copas das árvores, isto para evitar a sobreposição com polígonos que fossem relativos ao solo ou a outros tipos de vegetação que possa existir à volta, diferente, e para garantir maior diversidade de dados, criamos vários polígonos para cada uma das espécies diferentes. Depois de fazer esta caracterização das parcelas, criamos um mapa de cores, com as principais espécies identificadas, e este mapa possibilita a análise visual da predominância das espécies nas parcelas e a distribuição que elas têm no terreno. Depois, através destas regiões identificadas, nesta imagem, criamos uma máscara binária correspondente a cada espécie identificada, sendo extraída a área e o perímetro de cada uma. Rui, dás aí o toquezito. Pronto, obtivemos estes gráficos e aqui dá já para perceber que temos predominância de espécies no campus da UTAD, espécies da família das pináceas e do quercus. Fizemos também, com a sobreposição destas máscaras binárias, sobrepondo aos produtos que criamos das bandas vermelho, verde, azul e índices de vegetação, e extraímos informações estatísticas, como neste caso os mínimos, os máximos e as médias. Analisando as bandas RGB, a vegetação tem valores maiores na zona do verde. No quadro A, verificamos que a média da refletância da banda do vermelho apresenta valores mais elevados nas pináceas, no eucalipto glóbulos e nos cedros. No quadro B, onde se verifica que é na banda verde, verifica-se uma maior uniformidade nos valores, precisamente a cor das plantas. Na banda C, que é no quadro C, na banda azul, destacam-se aí os cedros e os aglomerados de espécies diversas, precisamente devido ao facto de algumas destas espécies possuírem a cor azulada. Portanto, sendo objetivo a classificação das diferentes espécies, o índice RGB, que utiliza as três bandas do visível, potencia a distinção, apresentando melhores resultados, portanto, permite distinguir melhor as espécies. Os índices que utilizam as bandas RGB, XG e o RGBVI apresentam, então, maiores diversidades no valor entre as espécies. Os índices que descartam
a banda do vermelho, que é o caso do GBVI, e a banda do azul, o GRVI, apresentam maior uniformidade dos valores entre as espécies. Aqui no quadro, onde é que está? O quadro D já estava lá atrás, que foi no que nós nos baseamos, portanto, destacamos, deixa-me ver aqui, o quadro é este que eu quero. Quando se descarta a banda do vermelho, destacam-se aqui as espécies do liquidâmbar e da catalpa pignoniana. No quadro seguinte, quando se descarta a banda do azul, que é o GRVI, este primeiro destacam-se as espécies pináceas e os cupressos. E no quadro F temos um dos índices que nos baseamos, para tirar aquelas fotografias do quadro anterior. Este índice, como utiliza as 3 bandas, apresenta maior diversidade nos valores e permite distinguir melhor as espécies. Este último quadro é idêntico ao anterior, ao RGBVI, não sendo, no entanto, tão notória a diferença que apresentam as diferentes espécies. Portanto, a classificação em RGB obtida por detecção remota nesta região, nesta zona que é tão diversa, não é? Que o campus universitário tem muita vegetação diferente, tornou-se uma tarefa para nós um bocado complicada e morosa, porque tivemos que arranjar outros meios para conseguir perceber qual era a vegetação que se encontrava no campus. No fim, esta informação RGB acaba por ser um bocadinho insuficiente para distinguir as diferentes espécies, esta informação espectral. A aglomeração intensa que havia em certas zonas também nos dificultou esta classificação, e depois a agravante de não podermos ir ao terreno para perceber que tipo de vegetação é que lá se encontrava. Esta validação, como já disse, foi depois feita com auxílio do Google Street View, de imagens de satélite ao longo dos anos e do ortomosaico com as imagens de drone. Nesta primeira parte, pronto, que eu apresentei aqui, consegue-se perceber que são as pináceas e os quercos que se encontram dominantes nas parcelas. Espero ter dado uma explicação não muito atabalhoada, mas foi pronto, é a apresentação a minha parte desta apresentação do trabalho que nós fizemos então na disciplina. Agora passo a palavra ao Rui, que é melhor orador que eu. Chegados a esta fase do trabalho, considerámos que tínhamos cumprido os objetivos que nos tinham sido lançados, mas resolvemos pensar, com a informação que tínhamos disponível, somente por termos recorrido a drones e sem podermos ir in loco verificar, o que é que mais nós podíamos acrescentar sobre os dados para este trabalho. Então, como tínhamos disponível o ortomosaico, tínhamos disponível o programa Pix4D, que nos permitia fazer algum tratamento da informação, criámos um modelo digital de superfície e criámos também um modelo digital de terreno da área do campus da UTAD. Na prática, o modelo digital de superfície possui a altitude do relevo acrescida da altura da vegetação e das infraestruturas existentes. O modelo digital de terreno possui apenas a altitude, descartando tudo aquilo que está acima do nível do solo. Da diferença de um modelo para o outro, nós fomos obter aquilo que chamamos de modelo digital de objetos, ou seja, para tentarmos estimar tudo aquilo que existia acima do solo e transformar isso naquilo que poderia vir a ser o nosso modelo digital de altura de vegetação. Temos aqui representado a vermelho o modelo digital de superfície, temos aqui registado, marcado a azul, o modelo digital de terreno. Da diferença de um para o outro, obtemos aqui o nosso modelo da altura da vegetação, para tentarmos estimar então mais alguns parâmetros. Da utilização deste modelo, com as manchas que vimos lá atrás, onde identificámos cada uma das espécies, conseguimos extrair informação sobre a altura da vegetação presente.
Este quadro aqui sinaliza-nos, com estes triângulos, a laranja, as observações mínimas para cada uma das espécies, com os losangos azul a informação máxima, e os quadrados da verde temos os valores médios registrados para cada uma das espécies presentes. Daqui ressalta-nos logo à partida que as pináceas e o eucaliptolóbulos são aqueles que têm valores médios de altura maiores, ultrapassando os 20 metros. Temos aqui, ainda voltando atrás, mas o eucalipto é aquele que apresenta uma maior variabilidade em termos de registros em alturas. O castanheiro e o medronheiro são os que apresentam valores médios mais baixos de alturas, com valores abaixo dos 10 metros, e as restantes espécies compreendidas entre os 8 e os 17 metros de altura. Para concluir este trabalho, a João já foi adiantando algumas conclusões, mas passando só aqui a alguns tópicos. Portanto, nós concluímos que a classificação de diferentes imagens de informação RGB obtidas por detecção remota numa região tão diversificada como é o campus dotado tornou-se muito morosa, muito complexa, ainda por cima, sem podermos ir ao campo verificar alguma da informação que estávamos a recolher para irmos aferindo. Por outro lado, as informações RGB revelam ser, em grande parte dos casos, insuficientes para a distinção de espécies, porque representam comportamentos similares na informação espectral na área do visível. A conjugação desta informação multiespectral com a região do vermelho talvez nos permitisse aligeirar um pouco o trabalho, mas isso foi uma conclusão que só chegámos a posteriori. Depois, a grande variedade de espécies, o facto das copas se tocarem porque se trata de pigmentos adultos e de existirem ramos que se interligam entre uns e entre os outros, provocou muito ruído na informação que estávamos a recolher e que também, mais uma vez, não podíamos ir ao campo verificar. Por outro lado, algumas das espécies foram facilmente identificáveis no RGB e permitiram-nos distingui-las com facilidade, foram facilmente distinguíveis nos índices e também apresentaram valores de alturas bastante dispares. O índice de RGBVI foi aquele que nos apresentou melhores dados, nos permitiu chegar a conclusões mais válidas. Por fim, chegamos à conclusão que as pináceas são aquelas que apresentam uma maior dominância na área de campos dotado, que representa 42% da área total das manchas classificadas, e os quercos vêm logo a seguir com 19% da área. Pronto, tentei ser breve para cumprirmos aqui o nosso tempo. Agradeço à Universidade o convite que nos fez para apresentarmos este trabalho que desenvolvemos na disciplina e estamos obviamente disponíveis para as perguntas que soubermos responder. Sim. Obrigado. Muito obrigada, Maria João Fonseca e Rui Xavier. Realmente foram muito cumpridores do tempo que vos foi estipulado, mas o mais importante é que fizeram aqui uma apresentação muito interessante em que nos trouxeram vários exemplos de aplicação de tecnologias que estão disponíveis. Aqui é um caso, para quem estudou na UTAD, é um caso que quase tem alguma ligação afetiva. Eu confesso que fiquei surpreendida por as pináceas serem o grupo mais comum, porque eu imaginava algo mais diversificado. Mas isto é só um exemplo de que as nossas percepções nos enganam e que realmente a informação é indisponível, é indispensável para gerir bem os recursos, porque a gente não pode confiar naquilo que acha. Sim, mas existe uma mancha muito grande, que a mistura de espécies é tal e a compostura é tal de espécies que não conseguimos identificar, porque havia os tais ramos que se interligavam, não é? Este aqui é das manchas que conseguimos identificar, com muitas que não conseguimos por mistura de espécies. Claro, muito interessante. Para os que nos estão a acompanhar agora, o debate vai ser no final das 3 intervenções, já ouvimos 2 das intervenções que estavam previstas, ainda não foram colocadas nenhumas questões ou comentários aqui no bate-papo. Como moderadora começo a ficar muito ansiosa, por isso eu convido todos os participantes a colocarem os vossos comentários e as vossas questões, porque no final da próxima apresentação vamos fazer o debate. Recordo também que a gravação deste webinar vai estar disponível nas redes sociais da UTAD. Eu vou passar então a apresentar a próxima intervenção
que vai ser realizada pela engenheira Juliana Salvação, que também é engenheira florestal pela UTAD e que também tem mestrado em SIG pela UTAD. A engenheira Juliana também tem recentemente utilizado drones em estudos de processamento fotogramétrico de imagens aéreas e modelos tridimensionais de terreno aplicados à análise de povoamentos, e é precisamente um desses casos que ela nos vem aqui a apresentar. Falta-me referir que também é um aspecto interessante, a engenheira Juliana Salvação é técnica da Aguiar Floresta e, portanto, estes exemplos que ela nos vem mostrar é uma aplicação de alguém que está envolvido na gestão de áreas florestais, o que é muito, muito interessante. Eu vou então passar a palavra à nossa colega, a engenheira Juliana Salvação. Olá, muito boa tarde a todos. Ora bem, Juliana Salvação, eu sou licenciada e mestrada pela UTAD. Trabalhei com o professor Aranha em diversos projetos de investigação e recentemente começamos a utilizar as novas tecnologias, nomeadamente os drones, num projeto que esteve associado a um estudo que decorreu na Vinha. Foi onde comecei os meus trabalhos com a utilização de drones. E mais recentemente entrei para a equipe da Aguiar Floresta e começamos a utilizar, fazer um estudo de investigação relativo à aplicação de processamento de imagens aéreas para estimativas em povoamentos florestais. E é o que eu hoje venho apresentar. Vou então, antes de mais, agradeço ao UTAD e ao professor Aranha, claro, o convite para apresentar e a oportunidade de apresentar o trabalho. Um bem-aja à professora Paula Seixas, com quem eu também já colaborei recentemente. É sempre um gosto, e recentemente saí da casa, portanto é sempre um gosto continuar a colaborar com a equipe da UTAD. Também faço aqui mais um agradecimento em especial ao professor José Martinho Lourenço, que também fez parte deste trabalho, que muito se empenhou para a aquisição de dados e para a colaboração da realização do estudo. Então vou compartilhar então a minha tela. Eu costumo ficar um bocadinho nervosa nestas apresentações, porque não tenho muito hábito de fazer apresentações em público, portanto eu peço já desde já desculpa se me atrapalhar aqui um bocadinho. Isto é um tema bastante abrangente, porque toca realmente assuntos com bastante variabilidade de informação. Portanto, vamos então dar andamento. Ora, o tema então está definido como a modelação de fotografias aéreas captadas por drone aplicadas à análise de povoamentos florestais. Vou fazer uma pequena introdução à associação que fez parte, da qual eu faço parte e que colaborou com a realização deste trabalho, a Aguiar Floresta. É uma associação florestal e ambiental do Concelho de Vila Pouca de Aguiar, tem 18 anos. A associação tem diversos âmbitos de atuação, toca muito a parte do uso múltiplo da floresta, nomeadamente a produção de castanha, o aproveitamento de cogumelos silvestres, a gestão florestal e a área da apicultura. A área de estudo no qual decorreu este trabalho, e ainda está a decorrer porque é um trabalho que teve início no ano passado, com a situação do Covid e outras restrições pessoais. O trabalho ainda está a decorrer e eu venho apresentar a metodologia que utilizamos e alguns resultados preliminares. A área de estudo onde fizemos o trabalho está integrada dentro da área do agrupamento de baldios da Encosta de Minhel. Este agrupamento de baldios é um programa piloto que está a ser desenvolvido em parceria com o ICNF e com a Florestas, na qual a Aguiar Floresta é a entidade gestora deste agrupamento de baldios.
Os baldios são um conjunto, uma associação de 4 entidades baldio, nomeadamente o baldio de Cabanas, Pensalves, Sotelo de Matos e Parada de Monteiros, que integram a União de Freguesias de Pensalves e Parada de Monteiros. São cerca de 3.500 hectares de espaços florestais, 60% da área corresponde a povoamentos florestais, nomeadamente áreas maioritariamente de pinheiro bravo, de regeneração natural, que são remanescentes do incêndio que ocorreu em 2005, portanto são áreas maioritariamente de regeneração natural, ainda com grande parte da área ainda por ter qualquer tipo de intervenção, portanto carece e urge a importância de atuarmos nessas áreas. Uma parte da floresta que sobreviveu, por assim dizer, a este grande incêndio são manchas de pinheiros silvestres e pinos nigra, que localizam-se no alto da serra, que foi a zona que foi menos fustigada pelo incêndio, e a área também tem nos seus meandros de zonas de linhas d'água manchas de carvalho alvarinho, carvalho negral e bosquetes de bétulas. Portanto, neste âmbito, é-nos muito importante o inventário florestal. Nós estamos a fazer um inventário convencional. Eu agradeço, antes de mais, também a apresentação da engenheira Margarida, que fez um enquadramento ótimo sobre a importância do inventário florestal no setor florestal, não é? no nosso trabalho. Eu não vou abordar muito essa parte, vou-me focar mais pelo trabalho estudo que estamos a desenvolver. Portanto, urge-nos nesta área fazer um inventário florestal. Nós estamos a fazer um inventário convencional com parcelas de campo e surgiu-nos a oportunidade então, numa parceria com a UTAD, de realizar este estudo de investigação com a utilização de drones aplicados aos povoamentos florestais. Esta parceria está a ser desenvolvida entre a Aguiar Floresta e a UTAD, nomeadamente fez parte do trabalho da equipe de trabalho de campo os técnicos da associação, o professor José Aranha e o professor José Martinho, são ambos especialistas professores e diretor, no caso do professor Aranha, do mestrado de SIG. O professor Aranha, acho que todos aqui já o conhecem muito bem, especialista em detecção remota com a aplicação de inventários florestais. O professor José Martinho é geólogo com grandes conhecimentos de aquisição de dados e é professor também do mestrado de SIG. Portanto, sem o apoio da UTAD e sem a parceria da Aguiar Floresta, este trabalho não seria possível. Eu vou começar por fazer um enquadramento do que nós utilizamos para que tipo de aquisição de dados foi feito para conseguir desenvolver o estudo e entramos na área da fotogrametria. A fotogrametria estuda a forma e a dimensão e a posição dos objetos no terreno, no espaço, através de fotografias aéreas ou terrestres. No caso, utilizamos fotografias aéreas recolhidas com um drone. Como resultado da restituição fotogramétrica, temos uma nuvem de pontos tridimensional que fornece as coordenadas x, y e z dos objetos. Foram realizadas 6 missões de voo e foram obtidas neste estudo um total de 1.634 fotografias aéreas. Nós utilizamos para a realização deste estudo um drone dito simples, um drone de baixo custo, que é um DJI, um Phantom 4 Pro. É um drone multirotor com 4 hélices, é um quadricóptero. Para a realização do voo foi utilizado um software que é o Pix4D Capture, que permite, tem uma baixa intervenção, faz uma planificação do voo de forma semiautomática,
tem uma relativamente baixa intervenção do operador. Portanto, nós definimos a grelha de voos, a área sobre a qual queremos sobrevoar, definimos a altura de voo em função da resolução espacial que queremos para cada imagem. Se é uma imagem, quanto maior a altura de voo, menor é a resolução que a imagem terá. Portanto, definimos aqui alguns parâmetros, como a sobreposição lateral, lateral e longitudinal entre as fotografias, o ângulo na qual a câmara irá funcionar, se será zenital, se será inclinado, e a velocidade de voo que condiciona o arrastamento das imagens e influencia a capacidade de voo. Quanto mais rápido o drone for, é preciso encontrar aqui um compromisso entre a velocidade que o drone voa, o tempo que cada bateria do drone utiliza e não comprometer um arrastamento das imagens que vamos capturar. Foi necessário aqui, pronto, eu falei do drone, eu comecei por falar que o drone é um drone de baixo custo, porque atualmente existe uma gama enorme de aparelhos. Os aparelhos mais recentes, a DJI lançou recentemente um drone que já tem um sistema RTK incorporado. É um sistema que faz correção das coordenadas do centro da fotografia já com muita precisão. Nós, no nosso caso, como é um drone que não tem essa capacidade, é necessário fazer a instalação dos pontos de controle no terreno de forma a que se agarre o modelo que se vai fazer, a nuvem de pontos, que se agarre esse modelo às coordenadas reais e à escala real que existe no terreno. Portanto, é necessário, nós colocamos umas lonas que têm 1,5 m por 1,5 m, com cor bastante distinta para ser fácil de georreferenciar estas imagens nas fotografias. É preciso fazer a georreferenciação de forma bastante precisa para diminuir o erro que vamos ter no modelo que está a ser gerado. Portanto, foi utilizado um GPS com DGPS com correção em tempo real, com RTK, ligado e corrigido a partir da Rede Nacional de Estações Permanentes, a RNEP. Foram utilizados, neste caso, 8 pontos de controle para uma área de cerca de 26 hectares. Para o processamento fotogramétrico em si, nós utilizamos um software que é considerado um software bastante potente para este tipo de trabalhos, que é o Metashape, o Agisoft. É um software pago, não é gratuito. São necessários alguns procedimentos, e eu explico aqui de uma forma muito sucinta o processo que está inerente à obtenção do modelo da nuvem de pontos. Primeiro é necessário fazer um alinhamento das imagens. Esse pré-alinhamento, o primeiro alinhamento de fotografias, fornece-nos uma nuvem de pontos esparsa. É preciso ligar esta nuvem de pontos, como eu disse há pouco, nas coordenadas do terreno. É preciso ir georreferenciar essa nuvem de pontos e corrigir ou ajustar esse modelo à realidade do terreno. Portanto, é preciso fazer a georreferenciação dos pontos de controle na nuvem de pontos gerada, e a partir daqui é obtido então um modelo 3D do terreno já com coordenadas ajustadas à realidade do local. O ponto a seguir é bastante importante, se não o mais importante na obtenção, no desenvolvimento do resto do trabalho, porque é a partir da classificação dessa nuvem de pontos que nós conseguimos distinguir os modelos de superfície, que são os modelos digital do terreno, que é ligado à base do solo, ou o modelo digital de superfície, que é o coberto vegetal. Portanto, é uma fase bastante importante, que condiciona muito a qualidade da informação que teremos a seguir. A partir daqui, começamos com a produção dos outputs. Do lado esquerdo, temos aqui a informação que é debitada pelo próprio software, pelo Metashape. É um quadro resumo com a sobreposição das imagens que é obtida,
com a resolução da imagem em si, dos pixels, a dimensão de cada pixel. No caso, nós obtivemos aqui 1,93 centímetros por cada pixel da imagem. A densidade de pontos, a nuvem de pontos densa, já o modelo 3D foi obtido com 169 pontos por metro quadrado, que é uma densidade muito elevada. É uma informação com bastante peso ao nível informático, requer algum tempo de processamento, ou bastante tempo de processamento. A partir daqui, então, é possível gerar um modelo digital de superfície, onde é representada todos os objetos que estão, o solo e todos os objetos que estão acima da superfície, portanto a vegetação, no caso aqui passava uma linha de alta tensão, temos aqui as torres de alta tensão, e todo o coberto vegetal. Nós conseguimos uma resolução de 7,7 centímetros por pixel. No modelo digital do terreno, a mesma situação. A partir da classificação da nuvem de pontos, da nuvem densa, é possível então separar em dois tipos de modelos: o modelo digital do terreno, que diz respeito só à parte do solo, e o modelo digital de superfície, que diz respeito a tudo que está acima da superfície. Como output final, nós temos aqui então o ortofotomapa retificado, que é a imagem ortocorrigida, sobre a qual conseguimos calcular áreas do voo da cobertura aérea que foi feita. Este ortofoto foi obtido com 1,93 centímetros de pixel, até uma resolução bastante elevada, conseguimos quase, se não ver mesmo, as pedras que estão no caminho. A partir daqui, o que é que nos interessa? O modelo digital de superfície permite-nos, então, estratificar ou analisar a estrutura da vegetação existente. Eu tenho aqui como nota o MDT, que é uma das maiores dificuldades deste método, é obter o MDT, porque o modelo digital de superfície, que é o modelo que delineia, faz o desenho do solo, está condicionado àquilo que a fotografia consegue ver. A engenheira Margarida falou da informação e da aquisição de dados a partir de LIDAR, que são a cobertura de laser, portanto é um passo mais avançado e que foi originalmente utilizado para a realização da metodologia que estou aqui a apresentar. Os dados LIDAR conseguem penetrar a vegetação e obter informação do modelo digital de superfície que está abaixo da copa das árvores. No nosso caso, este povoamento foi escolhido por ter algumas características que permitiram ensaiar esta metodologia de uma forma mais direta, isto é, havia zonas de clareira que permitiram obter a informação do MDT. Nós podemos ver aqui do lado esquerdo o modelo digital de superfície, é possível ver a parte do solo. Nesta zona de clareira é possível delinear muito bem, enquanto andamos aqui em zonas de árvores abertas também foi possível delinear, mas à medida que vamos entrando para dentro do povoamento, nós só vemos a parte aérea e não vemos a parte do solo. Portanto, para ensaiar esta metodologia, a área apresenta clareiras e para obter o MDT desta zona foi por interpolação de informação a partir de clareiras que permitiram identificar e classificar muito bem o solo. Conseguimos então estratificar o coberto vegetal e definir, observar a altura das árvores, a altura dos arbustos, o coberto arbustivo e o coberto vegetal, e o coberto arbóreo, peço desculpa, e delinear um modelo digital de superfície, que é o canopy cover, que é o que nos interessa para fazer as estimativas ao nível do inventário florestal.
Ora bem, aqui entramos já para uma parte, esta apresentação se calhar vai ser, eu considero que seja pouco tempo para esmiuçar muito mais esta metodologia, porque engloba, esta metodologia foi desenvolvida para trabalhar os dados LIDAR, já é utilizada e foi desenvolvida pelos americanos, já é utilizada largamente em vários países, inclusive aqui ao nosso lado na Espanha. Eles têm uma cobertura LIDAR que é de acesso gratuito, qualquer pessoa pode descarregar os dados e utilizar esta metodologia. Nós aqui estamos a tentar combinar, e o nosso maior desafio aqui, uma vez que a aquisição de dados LIDAR é extremamente dispendiosa, o nosso desafio aqui é utilizar uma ferramenta de baixo custo que nos permita fazer estimativas florestais sem a necessidade de recorrer aos dados LIDAR. Portanto, a metodologia é aqui um cruzamento entre a metodologia desenvolvida para o processamento dos dados LIDAR com a metodologia de obtenção de fotogrametria digital, modelos digitais do terreno a partir de modelos 3D. Para os dados LIDAR estão desenvolvidas duas grandes metodologias, que é o método de massa e o método de árvore individual, que nós aqui adaptamos ou estamos a aplicar o método de massa. Estamos a começar a ensaiar o trabalho pelo método de massa, mas o objetivo será eventualmente chegar ao método da árvore individual, que faz o delineamento de cada árvore. Portanto, de um modo muito geral, a fotogrametria é feita o voo aéreo, é feito o processamento da fotogrametria, a obtenção de nuvem de pontos. Essa informação tem um software específico onde é possível fazer o processamento desta informação, que chama-se Fusion, é o tal software desenvolvido pelos americanos que eu vou apresentar um bocadinho mais à frente. É possível obter aqui estatísticas relativas à nuvem de pontos em si. A conjugar com esta informação é necessário ter um trabalho de campo bastante intensivo para conseguir modelar e conhecer e relacionar as estatísticas da nuvem de pontos com as estatísticas dendrométricas que são obtidas no campo. A partir daqui é feita a análise de correlações entre as parcelas da nuvem de pontos e as parcelas, as respectivas parcelas, os dados de campo dendrométricos que são obtidos no campo. E passamos depois a fazer, a partir das correlações estabelecidas, passamos a fazer a modelação de variáveis que nos permite então inferir sobre a estrutura da vegetação e a quantificação do coberto vegetal através do inventário florestal. Passamos aqui pelo trabalho de campo. Toda esta informação está sempre ligada ao campo, não é possível fazer esta modelação sem efetivamente relacionar os dados dendrométricos de campo com os dados dos modelos 3D. Passamos pela georreferenciação das parcelas de campo. É necessário ter aqui um trabalho bastante preciso na georreferenciação do centro das parcelas, porque mais à frente é necessário retirar as estatísticas Eu creio que nós tivemos aqui uma quebra de rede da Juliana. Não sei se ela, entretanto, já está disponível. Eu, se calhar, enquanto a rede da Juliana não volta, há aqui uma questão que foi colocada à Margarida Silva, que alguns participantes podem ter reparado nela, mas outros talvez não. Por isso eu ia sugerir à Margarida que mencionasse a questão que ela já respondeu no bate-papo. Margarida, não tens o microfone ligado. Desculpa, Susana. Sim, houve um comentário, um pedido de esclarecimento sobre o facto de eu ter referido que a nova tendência ao nível da detecção remota é a identificação de objetos
e não propriamente ao nível do pixel. O que eu respondi é surpreendente, é muito interessante. Do ponto de vista da utilização do lidário e do radar já é possível, mas do ponto de vista óptico isto é novo. Mas há naquele gráfico que eu mostrei, naquele esquema que eu tirei de um artigo que recomendo a leitura, por um lado há essa possibilidade, há algoritmos que já fazem isso, mas implica que o trabalho todo que se faz de campo seja ajustado à realidade da detecção remota. É necessário recolher dados a pensar que vamos calibrar e validar esse tipo de algoritmos de detecção remota. Portanto, pensar hoje, quando falei nos critérios, nos requisitos de informação, talvez tenhamos que pensar todos um bocadinho mais, porque há este potencial todo de informação de satélite que em termos temporais está de 5 em 5 dias, nós temos informação, é muita informação, mas não estamos a utilizá-la como poderíamos. Portanto, há aqui uma aproximação entre engenharias relacionadas com a detecção remota, com as geociências, com todo esse know-how, mas também com o trabalho de campo que temos que fazer para identificar uma árvore com um determinado estado fisiológico, uma árvore com determinada praga ou doença. Portanto, esse é o caminho, a linha de futuro, mas exige muito de nós, não é? Como gestores, começarmos a pensar não sempre como era um inventário convencional, em que havia era estatística, era amostral, era só focado na madeira, mas agora os desafios são outros, nós temos que saber muito mais informação, somos muito bombardeados com os povoamentos têm que estar saudáveis, os povoamentos têm que ter uma produtividade, portanto temos os critérios da certificação, temos que preservar a biodiversidade, temos que fazer isso tudo. Portanto, é uma oportunidade fantástica, né? de nós começarmos a pensar não em ter dados estatísticos, mas em ter dados específicos para otimizar e utilizar todo este manancial de informação que nos está a chegar pela detecção remota, que é e também há a detecção remota gratuita, né? Portanto, o que nos permite trabalhar à escala de regiões, né? E isso é fabuloso, né? Espero que tenha ajudado a responder. Eu creio que sim. Juliana, nós aproveitamos para ir adiantando o debate. De qualquer maneira, a internet foi justa, porque já tinha chegado aos 20 minutos. Mas eu creio que nós estamos todos interessados em ouvir o resto da apresentação, por isso eu convido a partilhar outra vez. Eu peço imensa desculpa. Eu não tenho que pedir desculpa porque não tenho responsabilidade. Isso das tecnologias tem muito que se lhe diga. Ora bem, eu não sei bem onde é que... Até onde é que me estavam a acompanhar? A última imagem que eu vi era com o professor Aranha a fazer umas medições no campo. Não, mais para a frente, Juliana. Aqui. Ok. Bom... Como então eu vou reiniciar esta parte, estava a falar da importância de fazer as parcelas de campo e georreferenciar as imagens com uma forma bastante precisa, porque é preciso depois recortar a nuvem de pontos de acordo com a informação que é recolhida no terreno. Nós, quando temos condições suficientes para fazer a recolha a georreferenciação das parcelas de campo com DGPS, será um método mais prático. Nós, no nosso caso, devido à densidade de coberto e o baixo sinal de GPS dentro do povoamento, foi necessário fazer então
essa georreferenciação com a utilização de uma estação total, o que foi bastante mais trabalhoso. Nós começamos logo por um caso bastante complicado, portanto, fomos pela metodologia mais complicada. As medições, então, que estão aqui o professor Aranha a fazer, foi um inventário convencional, com aparelhos de medição habitualmente utilizados para fazer inventário florestal, nomeadamente a suta de braços para a medição do diâmetro, o Vertex e o Blumleis, que é um altímetro para calcular a altura das árvores. Para analisar o volume das árvores em pé, utilizamos um relescópio de espelhos e fizemos depois, estabelecemos depois equações volumétricas para o caso do pinheiro silvestre, que é o que foi povoamento em estudo neste caso. Aqui temos então, de uma forma bastante sucinta, a informação que foi recolhida, o tipo de aparelho que foi utilizado. Nós aqui, a parte do inventário, tem que ser uma informação bastante precisa, porque é a partir daqui que vamos então relacionar com a nuvem de pontos. Depois é necessário então utilizar o software de processamento de dados LIDAR, no caso é o Fusion, que foi desenvolvido para realmente processar dados LIDAR. Nós temos que fazer então um recorte da nuvem de pontos das parcelas de campo dentro da nuvem de pontos, é feito um clipe, por assim dizer, das parcelas de campo. Este software permite extrair as estatísticas, são quase 70 estatísticas que é possível extrair dessa nuvem de pontos. Eu tenho aqui de forma muito sucinta o que são as estatísticas que podem ser obtidas, nomeadamente a média de pontos relativamente à altura mínima, à altura máxima, a altura média, no caso a altura total das árvores. É preciso fazer uma normalização desta nuvem de pontos para retirar o efeito da altura do terreno, não é? Da cota zenital do terreno. É preciso ter só a altura das árvores, é a diferença entre o modelo digital da superfície e o modelo digital do terreno. E depois temos, por exemplo, os percentis de altura que vão do percentil 5 ao percentil 90, 95, 99. A partir daqui, convertemos a nuvem de pontos, criamos uma grelha de regular, que permite-nos recortar, por assim dizer, toda a informação do povoamento e tirar as estatísticas relativas a cada pixel dessa grid criada. Portanto, ele vai fazer a estatística da nuvem de pontos de todo o povoamento dentro da área desta grid, que é idêntica à área da parcela de campo que foi estabelecida. Neste ponto, já entramos na parte da análise das correlações. As estatísticas dendrométricas vão ser as estatísticas das parcelas de campo, ou as dendrométricas, vão ser cruzadas então com as estatísticas da nuvem de pontos. Tem aqui em cima 2 vezes dendrométricas e tem aqui este gatinho, que não é dendrométricas. É a estatística relativa às características da nuvem de pontos. E nós entramos então aqui na parte da análise de correlações estatísticas. Definimos como variáveis dependentes as variáveis que queremos estudar, são as variáveis dendrométricas da parcela de campo, com as variáveis independentes, que são as estatísticas da parcela de campo, que são recortadas dentro da nuvem de pontos. A análise que é feita é relativa ao estudo de regressões lineares. São ajustados modelos, é analisada a correlação e são ajustados modelos de regressão, a partir do qual é feita a análise dos coeficientes de determinação, os testes de significância e a análise dos resíduos, e são então definidos os modelos
de regressão para estimar as variáveis dependentes do povoamento em si, através das variáveis independentes, que são as estatísticas obtidas para cada quadradinho da grelha da nuvem de pontos. A partir daqui, fazemos então a modelação das variáveis em ambiente SIG. O exemplo que apresento aqui é relativo à altura das árvores. A partir do modelo que é definido, é possível então inserir essa informação na grelha de pontos, na grelha que é obtida pelas estatísticas da nuvem de pontos ao nível do povoamento, e é representada então a estatística que pretendemos estimar. No caso, aqui temos dois exemplos. Do lado esquerdo, temos aqui um modelo digital de superfície que foi obtido diretamente através do drone. Foi obtida então uma estatística para cada uma do pixel desta grelha, e podemos então converter essa informação a nível da altura máxima, por exemplo, do povoamento, ou da altura do percentil 95, no caso aqui está representado 95, como poderiam ser representados os outros parâmetros. Nós ainda estamos a desenvolver a metodologia, conforme disse, isso já é um estudo que ainda está a decorrer, e a intenção final é conseguir obter, através das variáveis independentes, que são as variáveis da nuvem de pontos, estimar o volume, número de árvores, áreas basais e todos os parâmetros que estão associados ao inventário florestal. Portanto, eu fui abaixo mesmo quando a situação estava quase a chegar ao fim. Portanto, eu agradeço a atenção e era de momento o que tinha para vos apresentar. Muito obrigada, Juliana. Foram todas as apresentações muito claras e muito interessantes. Creio que a única diferença foi mesmo o grau de confiança dos oradores nas suas capacidades oratórias, porque na minha perspectiva tiveram todos muito, muito bem. Enquanto a internet da engenheira Juliana tirou ali um intervalo, nós já respondemos a uma questão que foi dirigida à engenheira Margarida Silva relativamente à questão dos pixels versus objeto, mas eu creio que havia outra questão relativa à importância da disponibilização de informação, que eu acho que todos referiram esse aspecto, só um segundo que a minha bateria também nos ia boicotar só porque eu achava que estava ligada. Todos referiram a importância realmente de haver informação, todos referiram que realmente que aqui no país ao lado, em Espanha, é uma vantagem o facto de existirem imagens de lidar gratuitas. Eu devo-vos dizer que esta manhã estive no seminário de debate da consulta pública do PRR e este foi um dos temas que foi lá falado, até porque um dos investimentos que está previstos no PRR tem precisamente a ver com este tema, com a criação de um sistema de monitorização da ocupação do uso de solo, de maneira que eu deixo desde já aqui a sugestão para que participem na consulta pública do PRR para realmente fortalecer a importância de melhorar o acesso à informação, nomeadamente a informação gratuita. Eu acho que de uma forma geral todos podem comentar este aspecto, mas não sei se como a questão foi dirigida à engenheira Margarida, se quer complementar. Sim, o que é que falta para a partilha? Porque há aqui várias questões, há a questão da disponibilização e depois há a questão da partilha. Primeiro que tudo, existem, eu acho que eu identifiquei algumas, mas existem milhentas plataformas. Em vez de, nós temos um SNIC, né, onde supostamente toda a informação devia estar integrada, mas também não é só estar acessível facilmente e integrável nos nossos sistemas de informação, mas também estar no formato que o gestor florestal necessita.
Peço desculpa, há um participante que tem o microfone ligado, eu peço o favor de desligar. Não será o professor Aranha? Não, acho que não. Peço desculpa. Parecia uma voz dele. Continua, Margarida. O que eu estava a dizer é, se eu quero informação climática, eu vou ao IPMAN e vou ao CNIR. Se eu quero, e mesmo assim tenho dificuldades ou tenho que pagar por alguma informação que não está ou está se eu quero a ocupação, eu tenho duas, eu vou à Direção-Geral do Território ou vou ao ICNF. Se eu quero um modelo digital de terreno, eu tenho que pagar uma fortuna. Ou então uso agora os dados de satélite, né? Não existe em Portugal, onde vou lidar quando já existem testes piloto desde 2013 em Portugal, e agora há mais um teste piloto que se chama Agile. Qualquer coisa. Espero que seja desta. Sim, o projeto, o Agile é um projeto financiado pelo Fundo Florestal Permanente, dinamizado pelo ICNF e que está a ser executado pelo Forestwise, que tem precisamente a ver com fazer um piloto para estender a todo o país. Para ter os parâmetros para definitivamente termos um voo em Portugal, porque é fundamental, mesmo aquilo que a Juliana falou, se nós tivermos um modelo digital terreno, depois com os drones nós conseguimos ter a referência do chão e podemos fazer toda a parte de avaliação volumétrica, biomassa e por aí fora. Portanto, isso é muito importante. A questão é mesmo a informação estar totalmente dispersa e ter de haver definitivamente, e muitas vezes a pensar em requisitos que a União Europeia nos pede. Nunca estão a pensar naquilo que o gestor, quem está ligado ao setor florestal necessita. Por exemplo, climática, aparecem-nos 15 estações meteorológicas, como se 15, a floresta está pelo país inteiro, desde o norte a sul, e nós não podemos tirar o que quer que seja de 15 estações meteorológicas, não é? O que eu refiro é que a informação, e podem ver os exemplos espanhóis, em que nós entramos, seja a nível nacional, no PNOE, ou seja a nível dos regionais, e a informação está lá toda. Por exemplo, um exemplo bom, eu acho que está a ser desenvolvido pela Direção Regional Centro, em que já tem alguma informação centralizada. Agora não sei se é a Direção Regional da Agricultura ou se é a Direção Regional, já julgo que é a Direção Regional da Agricultura do Centro, em que já começa a ver-se um conjunto de informação integrada, né? Mas também não é possível fazer o download da informação. Portanto, é preciso uma task force, porque há muitas questões também de interoperabilidade, isto é, uma informação não pode ser integrada com outra sem exigir um esforço de pessoas que sabem o que é que estão a fazer para que essa informação possa ser integrada uma com a outra, e essa informação tenha os metadados todos registados para que quem utiliza os dados saiba aquilo que está a usar e como, né? Um exemplo crasso é termos um inventário florestal nacional que só serve para fins estatísticos, não é? E não termos acesso a essa informação. Isso é outra. Mas pronto, eu acho que os problemas estão identificados e que as pessoas pouco a pouco, o meu receio é que, atendendo aos desafios que temos 30 anos para dar resposta à neutralidade carbónica e temos outros desafios como incêndios e outros, mas continuamos a não ter a informação de base que nos permite planear, gerir, suporte à decisão como deve ser. Só não estar a ocupar muito tempo. Eu tenho uma questão que eu gostava de vos lançar a todos os oradores,
que tem a ver com o facto de, eu não sei até que ponto existe por parte de agentes do setor que estão mais na perspectiva de utilização da informação e não de produção deste tipo de informação, que acreditam que vai haver uma maior capacidade de gerir remotamente as áreas florestais, ou seja, parece que há uma crença de que não é preciso ir ao campo porque a partir de um computador ou do telemóvel se faz tudo. E aquilo que eu vi invariavelmente nas vossas 3 apresentações é que, pelo contrário, a presença no campo é indispensável para uma boa informação. Até que ponto vocês acham que realmente isto é uma crença que prejudica, que prejudica a afirmação destas tecnologias e o setor? Eu tenho duas visões. Primeira, para que nós possamos usar todo o potencial que realmente a detecção remota tem, nós temos que ir muito ao campo e recolher informação de qualidade e ajustada ao tipo de tecnologia que estamos a lidar. Portanto, temos que fazer a fusão das duas coisas. E isso implica muito esforço. Depois, há a segunda fase, a partir do momento em que tenhamos algoritmos calibrados, não é? Nós temos a informação a cada 5 dias, podemos usar a informação a cada mensal, podemos usar a informação, portanto, primeiro há um esforço, mas há que reconhecer que temos que ter que fazer esse esforço. Depois, sim, nós podemos, nunca vamos deixar de ter que ir ao campo, não é? Mas vamos ao campo muito mais informados. Às vezes vamos ao campo e o que é que acontece? Detectamos um problema, voltamos para o gabinete, discutimos e agora o que é que vamos fazer e depois voltamos ao campo a recolher dados e depois voltamos para o gabinete para tomar a decisão. E isso não pode acontecer. Portanto, nós temos que ter dados de referência do que é que se está a passar, temos que ter alertas precoces para que nos foquemos naquilo que são as áreas que têm problemas, mas antes disso nós temos que ter bons algoritmos, boa informação calibrada. E é isso que nos falta. Os outros colegas querem complementar? Sim, acho que não. As tecnologias são muito boas ferramentas que nos permitem ir mais além e gerir melhor, de forma mais otimizada, o território, mas não podemos esquecer nunca de que o território é feito de pessoas. E é necessário conhecer muito bem as pessoas, atuar primeiramente no território de forma prática, conhecer e depois utilizar as ferramentas, as tecnologias como ferramentas complementares e que potenciam e otimizam o nosso tempo e o esforço que está inerente a este tipo de trabalhos. Nunca podemos esquecer que as tecnologias, por muito que estejam ligadas aos telemóveis, nunca vão fazer aquilo que o ser humano tem a capacidade de fazer. Portanto, é um complemento e uma ferramenta, são ferramentas muito potentes que, bem utilizadas e bem modeladas, como diz a engenheira Margarida, potenciam e otimizam o nosso tempo. Podem diminuir, se calhar, um bocadinho o nosso esforço, mas parte de nós, dos humanos, tomamos a rédea da tecnologia e não o contrário, que hoje em dia é muito habitual as pessoas acharem que as tecnologias fazem tudo e somos meros espectadores, e é exatamente o contrário, e é isso que temos que firmar, porque hoje em dia os drones são utilizados, eu vou falar no caso específico daquilo que eu tenho trabalhado, os drones são utilizados para muita coisa, mas as pessoas esquecem-se, por exemplo, de que é necessário agarrar os modelos ao terreno, é preciso tirar coordenadas, os modelos não andam a boiar e as coisas simplesmente aparecem feitas, é preciso ligar uma coisa à outra e faz parte de nós e dos técnicos e das pessoas que trabalham o território otimizar e explorar melhor as ferramentas que temos ao nosso dispor. Obrigada. Eu acho que já quase tudo foi dito pelos colegas e subscrevo completamente as afirmações deles. Não é? Acho que
a informação, seja ela para desktop, seja para aplicações móveis, será sempre um fator de apoio à decisão e nunca se substituirá aos recursos nem às idas ao campo, embora as possa aligeirar e rentabilizá-las, mas não as substituirá. Muito obrigada. Eu pergunto se algum dos oradores quer levantar alguma questão para debate, uma vez que podem gostar de fazer questões uns aos outros. Neste momento não temos nenhuma questão colocada pelos participantes. Se não tem, eu agradeço a minha participação como moderadora, que dou assim por concluída. Agradeço a colaboração de todos e recordo que a gravação vai estar disponível nos canais da UTAD. Passo a palavra ao professor José Aranha para encerrar a sessão. Muito obrigado pelas brilhantes apresentações e principalmente pela qualidade dos trabalhos que fizeram. Fico contente que tenham aceito este desafio de ir apresentar o trabalho nas várias áreas e nas várias fases. Foi comum aos trabalhos todos a referência à utilização da detecção remota, desde o nível mais geral da imagem de satélite, com menor resolução espacial, até à imagem local, usando as fotografias aéreas. Ficou subjacente que a detecção remota tem que ser suportada sempre por informação de campo devidamente georreferenciada, 3D e com qualidade, ou seja, não foi referido diretamente à utilização dos sistemas de navegação por satélite, aquilo que normalmente as pessoas chamam de GPS, mas que já estamos muito para além do GPS, portanto, estamos nos sistemas globais de navegação por satélite, os sistemas de informação geográfica, porque toda esta informação está georreferenciada e são eles que trabalham a qualidade, e, muito importante, é preciso que os técnicos conheçam o território e que conheçam o objeto de trabalho. Portanto, a tecnologia em si vai nos ajudar e muito, mas a tecnologia não nos torna melhores nem mais espertos. A tecnologia torna-nos mais rápidos. Portanto, quem tem tecnologia, quem sabe utilizar a tecnologia, é mais rápido. Mas, muito mais do que saber utilizar a tecnologia, é saber porquê que se utiliza a tecnologia. E penso que estas 3 apresentações foram muito bem conseguidas na medida em que mostram que os engenheiros florestais são fundamentais na base de toda esta tecnologia. Portanto, nós podemos ter acesso a muita informação. A Margarida referiu muito bem que a informação tem que ser partilhada, mais do que inventariar as existências florestais, que era o tema base deste seminário, é partilhar a informação, recolher informação para além do inventário tradicional e depois utilizar essa informação num processo de atualização contínua, de maneira a que cada semana nós saibamos mais sobre a área em que estamos a trabalhar. Temos em Portugal já muita informação gratuita, portanto a Direção-Geral do Território já disponibiliza muita informação. A Carta de Ocupação do Solo é um produto que nós podemos ir buscar, temos é que depois trabalhá-lo devidamente em relação ao território que conhecemos. O próprio ICNF já tem um geoportal que nos permite descarregar muita informação gratuita. Relativamente ao modelo digital do terreno, temos o modelo disponibilizado pelo professor José Alberto Gonçalves, da Faculdade de Ciências do Porto, que desenvolveu, por exemplo, o método das grelhas, que permite fazer a correção geográfica e cartográfica da informação. Disponibilizou o modelo a 25 metros de pixel. Mas para os nossos trabalhos, como todas estas apresentações mostraram, nós temos que estar ao nível do metro. Isso vai nos obrigar a ter informação muito específica do território e temos que conjugar esforços. Portanto, nota final, informação devidamente georreferenciada e de qualidade, temos que saber de que é que estamos a trabalhar, partilhar a informação, porque senão andamos todos a gastar fortunas em tecnologia, em dados e em fazer trabalhos que depois ficam ou no nosso gabinete, ou na nossa empresa, ou a nível regional. Portanto, partilhar informação, partilhar sinergias, trabalhar em colaboração, temos que ter modelos colaborativos e que a utilização da tecnologia é cada vez mais fácil e mais barata. As fotografias aéreas, através de câmaras montadas em drones, estão acessíveis à maior parte das pessoas. Nós começamos por trabalhar com fotografias RGB, a cor normal,
mas os novos drones já estão acessíveis e já se pode tirar fotografias nos vários canais, separar os RGB, por exemplo, como a João e o Rui fizeram, separar o RGB, classificar o RGB, criar modelos ou criar novas imagens e, portanto, a tecnologia está ao nosso alcance, não vai substituir os florestais. Nós precisamos ter florestais a conhecer o território e a dominar muito bem os processos tradicionais de inventariação, quer das existências, quer da cartografia de espécies, quer da quantificação dessas próprias existências. Portanto, eu agradeço às quatro colegas, Rui, estamos em minoria, a moderadora é senhora, as apresentadoras são senhoras, portanto, vou falar no feminino. Agradeço às colegas o excelente trabalho da apresentação, agradeço à Susana ter aceito o desafio de fazer a moderação e agradeço ao Otávio ter-nos proporcionado fazer esta apresentação e, muito importante, da estatística que eu fui fazendo, o menor número de participantes que tivemos foi 45 e, portanto, ter 45 interessados em temas florestais e nas novas tecnologias é muito bom. Vamos revitalizar a floresta. Muito obrigado às apresentantes, muito obrigado à Susana, Rui, um abraço. Continuação, obrigado a todos. E qualquer dúvida que tenham, escrevem uma mensagem e nós respondemos, com certeza. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Fiquem bem. Obrigada. Também. Cuidem-se. Boa tarde.